Depois de viver 5 anos com a tia Det sem poder sair de casa, uma menina órfã chamada Heidi está sendo levada para os Alpes suíços para ficar com o avô. Det conseguiu um emprego em Frankfurt e não pode levar Heidi com ela. Por isso, ignora os avisos dos vizinhos sobre o avô ser antissocial e possivelmente perigoso. A caminho da montanha, Heidi tira as botas e o vestido para correr de roupa íntima, preferindo a liberdade de movimento a estar na moda. Assim que os vê chegar, o avô Alpel fica furioso e os expulsa, dizendo que não quer cuidar da menina. Det finge ir embora com a criança, mas na verdade, leva Heidi para trás da casa e diz para ela ficar enquanto foge. Alpel percebe isso e grita com Det, mas Heidi diz que também não a quer. Recusando-se a aceitar a garota em sua vida, Alpel entra em casa e tranca a porta. Então Heidi decide dormir no celeiro com as cabras. Na manhã seguinte, Alpel dá leite de cabra para Heidi no café da manhã e a leva à igreja. O padre a observa atentamente e a declara saudável e forte. Ele acha que é dever de Alpel cuidar do próprio sangue, mas como o avô não muda de ideia, o padre comenta que irá a Maienfeld em 3 dias para levar Heidi consigo e ver se algum fazendeiro terá utilidade para ela. Ao retornarem para casa, Heidi se pergunta se deve dormir no celeiro novamente. E Alpel diz que ela pode dormir onde quiser. Como Alpel só tem uma cama e uma cadeira, Heidi procura outro lugar e encontra uma escada, que sobe até encontrar um sótão cheio de feno. Depois de decidir que aquele será seu quarto, Heidi diz a Alpel que prefere não ir embora, mas não recebe resposta. No dia seguinte, o pastor Peter vem buscar as cabras de Alpel e o avô tem a oportunidade de pedir a ele que leve Heidi com ele durante o dia, talvez até mesmo lhe ensine como as coisas são feitas nas montanhas. Depois que Alpel dá queijo e linguiça para Heidi almoçar, Heidi fica feliz em se juntar a Peter e passar o dia correndo com as cabras, gostando muito mais do que ficar dentro de casa o dia todo, como sua tia costumava fazer. Enquanto Heidi se diverte, Peter dá uma mordida em sua comida e, ao perceber, culpa as cabras. De repente, 2 cabras começam a brigar e Peter bate nelas com um pedaço de pau para fazê-las parar. Heidi desaprova totalmente a briga e, depois de fazê-lo parar, oferece um acordo. Se ele nunca mais bater em uma cabra, ela lhe dará metade de sua comida todos os dias. Peter aceita de bom grado, mas pede que ela prometa não contar a Alpel, pois as pessoas na cidade dizem que ele matou alguém no passado. Quando Heidi volta para casa, ela age de forma estranha perto do avô e diz que vai dormir no celeiro. Então, Alpel rapidamente deduz que ela ouviu os boatos. Ele pergunta a Heidi no que ela confia mais, nos boatos ou em seus próprios olhos e ouvidos. Heidi decide por si mesma e abraça Alpel antes de dormir no sótão. No dia seguinte, enquanto Heidi continua se divertindo e criando laços com Peter, Alpel faz um trabalho de carpintaria para demonstrar à neta o quanto se emociona com o carinho dela. Quando Heidi chega em casa, fica surpresa ao encontrar uma segunda cadeira à mesa e uma notícia fantástica. Alpel permitirá que ela fique com ele para sempre. Semanas se passam e Heidi se diverte com Peter todos os dias, chegando a cortar o cabelo para ficar mais confortável. Um dia, Peter lhe diz que não virá por alguns meses porque terá que ir à escola. Então eles se verão novamente na primavera, mas que ela deveria visitá-lo em casa algum dia. Heidi também quer ir à escola. E sempre que vão à cidade, os vizinhos lembram Alpel de que uma criança precisa de educação e amigos. Alpel se recusa, porém, explicando que Heidi não poderá descer a montanha para ir à escola quando o inverno chegar. As coisas ficam chatas quando começa a nevar. Alpel esculpe um passarinho para Heidi para fazê-la se sentir melhor, mas não adianta muito, então ele tenta fazer um trenó em seguida. Isso até funciona bem, e os dois se divertem descendo a montanha de trenó antes de Alpel deixar Heidi na casa de Peter para brincar com ela. Heidi conhece a mãe e a avó de Peter, mas o pai dele está morto. A avó é cega e não há muita coisa que ela possa comer porque perdeu a maioria dos dentes, o que é um problema, pois tudo o que eles têm para comer é pão amanhecido. Peter não está indo bem na escola e não entende por que precisa aprender a ler, já que não precisa,
para pastorear cabras, mas sua mãe não o deixa parar. Quando Alpelry vem buscar Hyde, ela lhe diz que percebeu a sorte que tem em tê-lo. Os anos se passam e Hyde vive uma vida tranquila e feliz com o avô. Um dia, Det volta dizendo que encontrou um bom lugar para Hyde com seus empregadores, o que lhe permitiria fazer amigos e estudar. No entanto, Alpelry se recusa a deixar Hyde ir embora e ressalta como Det de repente se importa com a sobrinha. Envergonhada, Det responde que só deixou Hyde porque não tinha escolha naquela época. Ela discute com Alpelry, mas não consegue fazê-lo mudar de ideia. Então Det finge ir embora, quando na verdade vai mais para dentro das montanhas para encontrar Hyde entre as cabras. Det faz a oferta novamente, e quando Hyde responde que quer ficar, Det diz a ela que Alpelry também quer que ela vá porque quer o melhor para ela. Chateada, Hyde permite que Det a leve embora, e Peter vê tudo isso. Quando ele leva as cabras de volta para Alpelry, o avô percebe que Hyde sumiu e rapidamente adivinha o que aconteceu, então corre até a cidade. Mas quando chega lá, é tarde demais. Det já foi embora com Hyde, e os vizinhos zombam de Alpelry por isso. Em Frankfurt, Hyde é levada à mansão Sesemann, onde conhece o mordomo Sebastian, a empregada Tinette e principalmente a governanta Rottenmeier. Esta senhora Rottenmeier não fica feliz em ver Hyde porque ela parece uma criança selvagem e sem modos, mas Det a lembra que era isso que eles pediram. Uma criança intocada daquela idade para ser amiga da garota da casa, Clara. Enquanto Det exige sua parte do acordo e vai embora. Hyde conhece Clara, que não consegue andar e está em uma cadeira de rodas. As meninas se dão bem imediatamente. E quando Hyde acidentalmente empurra a cadeira de Clara contra a mesa, Clara mente para protegê-la e diz a Rottenmeier que a culpa foi dela. Há muito que Hyde precisa aprender para ser aceita como companheira de Clara. Eles a lavam, dão-lhe um vestido e botas adequados, ensinam-lhe boas maneiras à mesa e a proíbem de correr pela casa ou de fazer barulho. Hyde também precisa ter aulas com Clara, e choca a todos ao confessar que não sabe ler. Rottenmeier quer se livrar dela, mas ela não pode fazer isso até que o pai de Clara volte de viagem. Então, enquanto isso, a instrutora precisa ensinar Hyde a ler, sem deixar de acompanhar as aulas de Clara. Hyde se adapta rapidamente às regras da casa, mas não muda completamente e mantém a maioria de suas peculiaridades. Ela ainda prefere a natureza a uma casa e sonha com as montanhas todas as noites, e sempre que pode, esconde pãezinhos nos bolsos. Ela e Clara se tornam muito próximas. Esse vínculo inspira Clara a compartilhar o que aconteceu com ela. Após a morte de sua mãe, Clara ficou tão doente que perdeu a capacidade de andar. Antes de Hyde chegar, ela se sentia sozinha e enjaulada nesta casa, pois seu pai está sempre viajando a negócios. Certa tarde, Hyde se recusa a tirar a soneca diária e pede a Sebastian que abra uma janela para ela. Infelizmente, ela ainda não consegue ver as montanhas, o que leva Sebastian a explicar que, para vê-las dali, ela teria que entrar na torre, altíssima da cidade. Depois, Hyde tira Clara de casa às escondidas e mostra a cidade a ela, já que Clara nunca tem permissão para sair. Quando encontram a torre da cidade, Clara espera na porta enquanto Hyde sobe o mais alto possível, apenas para se decepcionar quando nem lá de cima é possível ver as montanhas. Clara fica um pouco nervosa por estar sozinha, mas seu humor melhora quando encontra uma pessoa vendendo gatinhos e decide comprar todos. De volta à casa, Rottenmeier entra em pânico ao não encontrar as meninas e manda todos os criados procurá-las. É Sebastian quem as encontra, e Clara felizmente cobre os gatinhos com o cobertor que trouxeram antes que ele possa vê-los. Ao voltarem para casa, Rottenmeier tenta repreendê-los, mas acaba espirrando loucamente por causa de suas alergias. Os gatos pularam repentinamente do colo de Clara, assustando Rottenmeier tanto que ela sobe nos móveis, fazendo todos rirem. Mais tarde, no jantar, como punição, Hyde não tem permissão para comer. Em vez disso, ela deve ficar em pé no canto da sala, de frente para a parede, durante toda a refeição. Rottenmeier promete que da próxima vez a mandará para o porão com os ratos. Hyde não vai tolerar isso. Então, depois do jantar, pega todos os pãezinhos que guardou para a avó de Peter e tenta ir embora. Rottenmeier a impede.
lembrando que ela tem sorte de receber roupas elegantes e educação decente. Mas o que realmente faz Heidi se sentir mal é ver uma Clara decepcionada chorando e correndo para o quarto. Desde aquele dia, os sonhos de Heidi pioraram e Clara não sai do quarto. Tinette explica que está doente e culpa Heidi por isso. Sentindo-se ainda pior, Heidi visita Clara quando o médico diz que ela está se sentindo melhor e a tranquiliza, dizendo que não é por odiá-la que ela quer ir embora. Clara entende, mas ainda não quer que Heidi vá, pois ela é tudo o que ela tem. Com Heidi de volta ao seu lado, Clara começa a sair do quarto e frequenta as aulas, mas a leitura não está fácil para Heidi. Alguns dias depois, o pai de Clara, Sr. Sesemann, finalmente volta para casa e traz consigo a avó Sesemann, que Rottenmeier não gosta de ver. Clara está muito animada para se reunir com sua família, e os dois Sesemanns também estão felizes por finalmente conhecer Heidi. O Sr. Sesemann, em particular, está muito satisfeito com a melhora da aparência de Clara, graças à sua ideia de lhe dar uma amiga, mas Rottenmeier tenta fazê-lo mudar de ideia, explicando que Heidi continua rebelde e não aprenderá a ler. No entanto, a avó Sesemann prefere confirmar com os próprios olhos a confiar na palavra de Rottenmeier. Mas, tarde à noite, a avó Sesemann lê uma história de ninar para Heidi, mas não a termina porque quer que Heidi a leia. Heidi confessa que não sabe ler porque Peter disse que era inútil. Então a avó Sesemann a lembra que ela não deve confiar em tudo o que ouve. Como Heidi adora histórias e está desesperada para saber como esta termina, ela aceita se esforçar mais e praticar com mais frequência. No dia seguinte, a avó Sesemann diz ao filho que Heidi é maravilhosa e que pode aprender a ler com o incentivo certo, mas percebe que a criança não está feliz porque esta casa vai contra tudo o que ela... O Sr. Sesemann se recusa a deixar Heidi ir porque ela faz Clara feliz, mas a avó Sesemann ressalta que ele quer que ela fique, porque ela o faz se sentir menos culpado por deixar Clara sozinha o tempo todo. As coisas não ficam mais fáceis quando ruídos estranhos começam a ecoar pela casa todas as noites, e às vezes Sebastian até encontra a porta da frente aberta. Todos os empregados, e até Rottenmeier, acham que pode haver fantasmas na casa, mas o Sr. Sesemann não acredita. A cada dia que passa, Heidi pratica mais sua leitura com o livro que a avó Sesemann lhe deixou e, eventualmente, consegue ler a História Inteira para Todos. A professora leva todo o crédito, e o Sr. Sesemann decide que isso mostra que Heidi é boa o suficiente para ficar em casa para sempre. Isso deixa Clara muito feliz, mas Heidi fica chateada e chora todas as noites antes de dormir. Certa noite, depois que a avó Sesemann já voltou para sua casa, o Sr. Sesemann está jogando xadrez com o médico quando, de repente, eles ouvem os barulhos sobre os quais os criados os haviam alertado. Os homens pegam suas armas, pensando que podem ser ladrões, mas descobrem que é apenas Heidi sonâmbula. Ela desce todas as noites, abre a porta e olha para o nada antes de retornar ao seu quarto e se deitar na ponta da cama, como faria com uma cabra. Quando o médico a examina e a encontra congelando, o Sr. Sesemann procura um cobertor no armário e encontra uma nova pilha de pãezinhos que Heidi estava guardando. Então, Heidi acorda, e quando o médico pergunta se ela está com dor, Heidi explica que seu peito dói. Depois, o médico conversa com o Sr. Sesemann em particular para explicar que Heidi está doente, com saudade de casa, e que seus nervos estão em péssimo estado. Então, ela deveria ser mandada para casa. A princípio, o Sr. Sesemann se recusa, mas passa a noite pensando no que aconteceu com a esposa. Na manhã seguinte, quando Clara pergunta sobre o fantasma, seu pai explica que era Heidi sonâmbula porque está sofrendo, e é por isso que a mandarão para casa. Clara fica extremamente chateada com a notícia e tem um ataque de fúria, gritando "Heidi também!" antes de ir para o quarto. Heidi fica feliz em saber que voltará para Alpeuy, mas ainda se preocupa com Clara e tenta falar com ela. Mas Clara não abre a porta. Quando chega a hora de Heidi partir, os criados preparam uma cesta cheia de pãezinhos e outros alimentos, que ela pode levar para as montanhas. Heidi entrega seu pássaro de madeira ao Sr. Sesemann para ser entregue a Clara e o faz prometer que a visitará um dia. Depois que Heidi se vai, Rottenmeier ressalta que eles finalmente terão paz novamente,
Mas o karma logo prova que ela está errada. Ainda há um gatinho pela casa. Enquanto Rottenmeier entra em pânico, Tinette pega a gatinha e decide chamá-la de Heidi. Assim que chega à cidade, a primeira coisa que Heidi faz é tirar as botas e se reencontrar com Peter. Ela passa na casa dele para cumprimentá-lo e deixar a comida. Depois corre montanha acima e, depois de se livrar da fantasia, finalmente se reencontra com seu amado. A avó Heidi retorna facilmente à sua antiga rotina e passa os dias correndo pelas montanhas enquanto pastoreia as cabras com Peter, mas ainda há algumas mudanças. Ela finalmente tem permissão para ir à escola. Então, durante os meses de inverno, ela e Alpøl se mudam com as cabras para uma casa na cidade. Sua nova professora é muito mais rigorosa que a de Clara, e às vezes há punições físicas por mau comportamento. A turma ri dela quando confessa que quer ser escritora quando crescer, mas pelo menos ela se sai bem nos estudos, ao contrário de Peter, que ainda tem dificuldade para ler, mesmo quando Heidi tenta ajudá-lo. Em meio a todas as coisas interessantes que acontecem, Heidi escreve cartas para Clara, dizendo também que sente muita falta dela e que deveria visitá-la. Quando a carta chega às mãos de Clara, ela se sente mal por nem ter se despedido. Então, a avó Sesemann reúne um grupo de criados e, juntos, levam Clara montanha acima. Enquanto as meninas se reencontram alegremente, a avó Sesemann toma um drink com Alpøl e pergunta se Clara poderia ficar por alguns dias, oferecendo-se para pagar uma taxa. Alpøl aceita de bom grado, mas recusa o dinheiro, dizendo que Clara é uma hóspede. Agora é a vez de Heidi ensinar a amiga sobre a vida nas montanhas. Clara começa a usar apenas a roupa de baixo e a comer sem bagunça. Ela também pode acariciar as cabras, dormir no feno e ver uma estrela cadente. As duas meninas passam o tempo todo juntas, o que deixa Peter extremamente ciumento. Ele se recusa a participar das atividades quando Heidi o convida e vai pastorear sozinho, porque Clara não pode ir lá em sua cadeira de rodas e Heidi quer ficar com ela. Certa manhã, Peter chega antes das meninas acordarem e encontra a cadeira, de rodas do lado de fora da casa. Seu ciúme o atinge e o faz empurrar a cadeira de um penhasco antes de fugir com as cabras. Assim que a família percebe que a cadeira sumiu, Alpøl adivinha quem foi. Então, carrega Clara nas costas e, junto com Heidi, seguem o caminho habitual de pastoreio de cabras. Agora Clara pode finalmente vivenciar o resto das montanhas, enquanto Alpøl repreende Peter por suas ações e o faz cuidar das meninas pelo resto do dia. Clara adora a bela vista, as flores e a borboletinha fofa que pousa em seu pé. Quando a borboleta voa para longe, Clara fica desesperada para fazê-la ficar e tenta pegá-la, surpreendendo a todos ao se levantar repentinamente. Caminhar ainda é difícil para ela. Então ela passa os dias seguintes praticando com a ajuda de Heidi e Peter, que mudou de ideia sobre ela depois de ver o milagre. Quando a avó Sesemann vem buscar Clara algum tempo depois, seu filho está com ela e continua gritando com raiva porque não gosta da ideia de sua pobre menina doente ter sido trazida para cá. No entanto, ele muda de ideia rapidamente quando Clara se aproxima deles usando os próprios pés. Depois de compartilhar abraços e lágrimas, a avó Sesemann presenteia Heidi com um caderno e uma caneta para que ela possa começar a escrever histórias, lembrando-a de ignorar os comentários maldosos de seus colegas, pois todos devem fazer o que os deixa felizes. Depois de se despedir de Clara com um abraço apertado, Heidi retorna à sua rotina diária com Peter, mas a partir de agora, ela leva seu caderno consigo para poder escrever um pouco todos os dias.